Desde os primórdios da Terra, o reino animal sempre fascinou a humanidade. Ao longo de milhões de anos, diferentes espécies habitaram o planeta, deixando um legado que até hoje nos surpreende. Alguns desses seres não apenas desafiam a imaginação, mas também nos mostram como a evolução permitiu a criação de criaturas incrivelmente adaptadas a seus ambientes. Hoje, vamos explorar em detalhes a história de 15 animais extraordinários que marcaram a antiguidade com suas peculiaridades e curiosidades, desde eras pré-históricas até a antiguidade documentada. O Megalodon foi o maior tubarão que já existiu, dominando os oceanos há cerca de 23 a 3,6 milhões de anos. Com dentes que chegavam a impressionantes 18 centímetros, sua mordida era capaz de exercer uma força de até 18 toneladas, tornando-o um predador apavorante. Ele podia medir até 18 metros de comprimento, superando em tamanho qualquer tubarão moderno. Os cientistas acreditam que o Megalodon habitava águas tropicais e temperadas, onde encontrava abundância de alimento, como baleias e outros grandes mamíferos marinhos. Curiosamente, estudos indicam que o declínio do Megalodon está relacionado às mudanças climáticas que esfriaram os oceanos, reduzindo suas fontes de alimento. Além disso, a competição com outros predadores, como as baleias dentadas e tubarões menores, também pode ter contribuído para sua extinção. A titanoboa era uma cobra gigantesca que habitava as florestas tropicais da América do Sul há cerca de 60 milhões de anos. Com mais de 13 metros de comprimento e pesando cerca de 1 tonelada, ela é considerada a maior cobra que já existiu. Seu tamanho impressionante era favorecido pelo clima quente da época, que permitia aos répteis crescerem em proporções extraordinárias. Os cientistas descobriram restos fossilizados da titanoboa na região que hoje corresponde à Colômbia, mais especificamente em uma antiga mina de carvão. Este ambiente era, na época, um pântano repleto de vegetação exuberante e rica biodiversidade. A titanoboa provavelmente se alimentava de crocodilianos e outros grandes animais que compartilhavam seu habitat. O Quetzalcoatlus foi um dos maiores pterossauros a voar pelos céus do planeta. Com uma envergadura de asas que podia ultrapassar 12 metros, ele viveu no final do período Cretáceo, cerca de 70 milhões de anos atrás. Apesar de ser frequentemente associado ao voo, há evidências de que ele passava muito tempo em terra firme, onde caçava pequenos animais semelhantes a mamíferos e lagartos. Esse gigantesco réptil foi batizado em homenagem ao deus asteca Quetzalcoatl, devido à sua aparência majestosa e imponente. Ele habitava regiões que hoje correspondem à América do Norte, vivendo em planícies costeiras e áreas abertas. Os cientistas ainda debatem como uma criatura tão grande conseguia voar, mas acredita-se que ele utilizava correntes de ar ascendentes para economizar energia. Arthropleura foi o maior artrópode terrestre de todos os tempos, medindo até 2,5 metros de comprimento. Esse milípede gigante viveu há cerca de 300 milhões de anos durante o período carbonífero, quando os níveis de oxigênio na atmosfera eram significativamente mais altos do que hoje. Essa condição permitiu o crescimento de invertebrados em tamanhos impressionantes. A Arthropleura habitava florestas densas e áreas pantanosas, onde se alimentava de plantas em decomposição. Apesar de sua aparência assustadora, os cientistas acreditam que ela era herbívora e não apresentava risco para outros animais. Conhecido como o unicórnio siberiano, o Elasmotherium foi um rinoceronte gigante que viveu nas estepes da Eurásia há cerca de 29 mil anos. Ele podia medir até 4 metros de comprimento e pesar mais de 4 toneladas. Seu chifre, que podia atingir 2 metros, era usado para defesa e possivelmente em disputas territoriais. Esse mamífero herbívoro era adaptado a climas frios e secos, alimentando-se principalmente de gramíneas duras. Fósseis de Elasmotherium foram encontrados em regiões da Rússia, Cazaquistão e Ucrânia, onde ele coexistiu com humanos arcaicos. Alguns pesquisadores acreditam que lendas sobre unicórnios podem ter sido inspiradas em avistamentos de Elasmotherium. O Helicoprion foi um peixe cartilaginoso pré-histórico, famoso por sua serra de dentes em espiral.
que mais parecia uma lâmina de serrote. Vivendo há cerca de 290 milhões de anos, ele era um parente distante dos tubarões modernos. Seus dentes eram organizados em uma estrutura em espiral, que lhe permitia capturar e cortar suas presas de forma eficiente. Restos fossilizados de Helicoprion foram encontrados em várias partes do mundo, incluindo Rússia, Austrália e América do Norte. Uma das maiores curiosidades sobre esse animal é que, por muito tempo, os cientistas não sabiam onde localizar sua famosa espiral de dentes, pensando inicialmente que ela ficava em sua cauda. As moas eram aves gigantes nativas da Nova Zelândia, incapazes de voar. Essas criaturas podiam atingir até 3,6 metros de altura e pesar cerca de 250 quilos. Apesar de seu tamanho imponente, elas eram herbívoras, alimentando-se de folhas, sementes e pequenos galhos. Extintas há cerca de 500 anos, as moas desapareceram devido à caça excessiva pelos primeiros habitantes da Nova Zelândia, os maoris. Além disso, a introdução de predadores como cães e ratos também contribuiu para sua extinção. A perda das moas afetou drasticamente o ecossistema local, especialmente porque elas desempenhavam um papel importante na dispersão de sementes. O Andrews-archus foi um dos maiores mamíferos carnívoros terrestres que já existiram. Vivendo há cerca de 45 milhões de anos, ele media até 4 metros de comprimento e possuía uma poderosa mandíbula repleta de dentes afiados, adaptados tanto para esmagar ossos quanto para rasgar carne. Este predador viveu nas planícies da Mongólia, um ambiente que na época oferecia uma abundância de presas. Curiosamente, acredita-se que o Andrews-archus esteja relacionado aos ancestrais de baleias e golfinhos modernos, compartilhando características anatômicas que indicam uma ligação evolutiva com mamíferos aquáticos. O Dunkleosteus foi um dos maiores peixes placodermos que já existiram, vivendo há cerca de 360 milhões de anos, durante o período devoniano. Ele podia atingir até 10 metros de comprimento e possuía mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de morder com uma força de até 8.000 newtons. Seus dentes, na verdade, eram placas ósseas afiadas, ideais para esmagar a carapaça de outros animais marinhos. Este gigantesco predador habitava os mares rasos de regiões que hoje correspondem à América do Norte e Europa. Os cientistas acreditam que ele era um dos predadores de ápice de seu tempo, caçando amonites, tubarões primitivos e outros peixes. O Gigantopithecus foi o maior primata que já existiu, vivendo nas florestas do Sudeste Asiático há cerca de 300 mil anos. Ele podia atingir até 3 metros de altura quando ereto e pesar mais de 500 quilos. Apesar de seu tamanho impressionante, acredita-se que o Gigantopithecus era herbívoro, alimentando-se de frutas, folhas e bambu. Os fósseis desse primata foram encontrados principalmente na China e no Vietnã. Uma das maiores curiosidades sobre o Gigantopithecus é que ele pode ter inspirado lendas sobre o Yeti ou o Pé Grande, dadas as semelhanças descritas em relatos folclóricos. O Archaeopteryx é frequentemente considerado o elo perdido entre dinossauros e aves modernas. Vivendo há cerca de 150 milhões de anos, no período Jurássico, ele tinha o tamanho aproximado de um corvo e apresentava penas semelhantes às das aves atuais, mas também possuía dentes e uma cauda óssea longa, características típicas de dinossauros. Esses animais, com suas características únicas e impressionantes, não apenas nos mostram a grandiosidade da natureza, mas também revelam como a vida na Terra evoluiu ao longo de milhões de anos. A cada descoberta e fósseis encontrados, um novo capítulo da história da evolução é escrito, nos permitindo entender melhor o passado e refletir sobre como as mudanças ambientais, as interações entre espécies e os ciclos naturais moldaram o planeta que conhecemos hoje. A extinção de algumas dessas criaturas, como o megalodon ou a moa, nos lembra da fragilidade da vida, enquanto outras, como o Archaeopteryx, nos mostram o caminho surpreendente da transformação. Cada um desses animais deixou sua marca, não apenas no registro fóssil, mas também nas lendas e mistérios que continuam a fascinar a humanidade.
As histórias de sua existência ainda ecoam através dos tempos, mantendo viva a conexão com um mundo pré-histórico que, embora distante, ainda nos encanta com sua diversidade e mistérios.